E aqui alguns pontos que costumam causar, às vezes, mais dúvidas nos professores sobre a questão das cores, né? Qual cor eu uso no quadro com giz? Qual cor eu uso no quadro branco? Assim, existe, claro, uma hierarquia natural dessas cores, até em relação ao que é mais nítido para os alunos. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode bater. Colocar o branco é natural, porque ele faz um contraste natural com o quadro de fundo verde, um quadro de fundo azul, um quadro de fundo preto, como tinha aqui no Rio de Janeiro, que é bastante visual e nítido para o aluno, fácil de copiar, fácil de distinguir em relação ao fundo que ele está colocando. É claro que quando a gente pensa, por exemplo, numa estrutura em que você vai usar o giz branco predominando no seu quadro, que ele vai ter uma equivalência que, obviamente, é uma caneta branca na hora de colocar no caderno dele. Então, às vezes, é interessante, até mesmo para as outras cores, você começar a criar ou tentar criar um padrão com os seus alunos para que eles mesmos não comecem a confundir as cores no final. Então, o branco é o que vai predominar. Então, ele tem que ter claro para ele, no caderno dele, o que vai predominar, se é o azul ou o preto. Depois disso, ele vai partir para essas cores secundárias, são cores que elas estão ali no espectro ali das cores quentes, né? Então, o pessoal que entende mais da parte artística sabe do que eu estou falando. E o amarelo e o laranja, eles estão ali para chamar essa atenção. Para, olha, tem alguma coisa importante ali. Tem alguma coisa que eu tenho que prestar muita atenção ali. Porque é uma coisa que está chamando a atenção, que está vibrando na frente dele. E é uma quebra daquele quadro monocromático branco. Que é claro que se você fizer um quadro monocromático, todo branco, e fizer uma linha, às vezes, para tentar chamar a atenção, talvez ela não chame tanta atenção. Talvez você precise realmente de uma outra cor para destacar aquilo que você quer. E aí, você colocar sempre com padrão, os títulos, os subtítulos, e usar as outras cores, que às vezes elas aparecem um pouco menos nos quadros com giz, tentar fazer alguns destaques em desenhos, ou algumas palavras pontuais. Lembrar que, por exemplo, o azul e o amarelo, eles vão fazer uma oposição muito grande um ao outro quando elas forem colocadas. Então, isso pode ser uma estratégia também para você tentar mostrar alguma coisa. No caso, como o Guilherme fez, mostrou o comportamento do ácido era amarelo, o comportamento da base era azul. Mas lembrar também que algumas cores podem não ser tão simples de enxergar. Então, vale até a pena a gente testar antes no quadro para ver se as cores efetivamente pegam. É aquilo, giz verde no quadro com fundo verde, pode ser que não apareça tão bem. Mas num quadro com fundo preto, pode ser que ele apareça melhor. E eu lembro tem professores de física, principalmente, que costumam fazer isso, que eles criam uma legenda para as próprias forças que eles vão marcar nas figuras deles, para ficar muito visual para o aluno. Então, a força-peso é, sei lá, sempre laranja, o atrito é sempre rosa, a normal é sempre verde. Então, quando ele começa a marcar, por mais que ele esqueça, eventualmente, de colocar o nome da força, o aluno já sabe automaticamente do que ele está falando em cada uma delas. Isso também ajuda a criar essa identidade visual que facilita os alunos na hora de reproduzir. Porque imagina que eu não tenho mais uma cor para colocar normal, mas eu entendi que sempre que ele colocar essa cor, eu vou fazer um pontilhado no meu caderno. Então, todas as marcações pontilhadas são de força normal. E aí a gente pode ajudá-los a criar essas equivalências na medida do possível. Vão ter alunos que vão preferir de um jeito, outros de outro. Mas se a gente tiver a estrutura muito clara para a gente, fica mais fácil a gente passar a estrutura para eles. Então, é uma coisa legal. E no quadro branco, eu acho que é mais fácil a gente fazer a equivalência, já que o fundo do quadro é mais próximo ao fundo do caderno deles. Mas lembrar também que se a gente começar a trazer muitas cores para o quadro branco, pode ser que simplesmente saia da alçada dos alunos e eles não tenham como copiar aquilo mais. Então, eu pelo menos gosto de usar a caneta azul ou a preta para fazer a base do quadro, né? Para ser a cor predominante, vai substituir o branco do giz, e o vermelho para destacar aqueles elementos mega importantes, porque ele vai ser a cor chamativa que vai quebrar todo a estrutura que você estava fazendo. E o verde, eventualmente, usava para fazer uma marcação, um retoque, um subtópico, já que ele, às vezes, não é uma cor tão diferente, por exemplo, do preto. Se for um verde muito escuro ou se for um verde muito claro, a gente não consegue ver.
Então, é importante a gente também colocar essas cores, fazer uma estratégia para elas, e não só usar cores aleatoriamente para ir destacando as coisas, porque pode causar uma confusão para os alunos de, no final, não conseguir distinguir o que era um destaque muito importante, o que era um tópico e o que era o conteúdo base que ele tinha que ter copiado. Sabe que eu me lembro do Fernando, História do Brasil, o Terron, que quando ele dava Brasil, eu dava geral, né? E quando ele ia falar de geral, ele falava, pega o giz verde, né? Porque tudo que tivesse em verde na lousa dele era referente à história geral. Então isso era muito legal, porque às vezes ele estava escrevendo um tópico e ele colocava a Guerra dos 30 Anos, que eu trabalhava em geral. Então ele colocava a Guerra dos 30 Anos em verde. O que isso passava para o aluno? Eu não vou explicar a Guerra dos 30 Anos, mas o Rodolfo vai. Então fica tranquilo que está na história geral. Dava segurança para o aluno. Ele não vai no meio da aula levantar a mão, mas Fernando, o que é a Guerra dos 30 Anos? Ó, não está em verde? O Rodolfo vai explicar, fiquem tranquilos. Então o cara já fica mais tranquilo naquela ansiedade da sala de aula. Olha como é importante ter um padrão de cores, né? Como funciona. Um exemplo prático aqui, né? E aqui são alguns exemplos. Então, por exemplo, nesse quadro, todos os exemplos, né, 1, 2 e 3, marcados com a cor verde, então o aluno já sabe que verde é exemplo. Todos os padrões de resposta foram marcados com a cor amarela. Quando tinha uma determinada... vamos fazer o total de possibilidades. Já colocava direto de rosa. Então, você vai criando uma identidade visual com os alunos. E aqui é um exemplo de algo que talvez seja mais difícil da gente conseguir interpretar o que é o mais importante nesse quadro que a gente está vendo aqui agora. É difícil, porque a estrutura base que deveria ser branca, na verdade o título está em branco, então supostamente o próprio assunto, o contexto geral da aula talvez não seja o mais importante, mas tudo bem. A gente passa a presumir a partir do momento que a gente vai descendo que a parte do açúcar seja a parte mais importante, já que além dela estar branca, ela está grifada de verde, só que o verde ele aparece muito pouco no quadro, talvez nem dê para ver direito. E aí a gente passa para tentar ver algo que chame um pouco mais a atenção, que é a parte que está laranja. Mas da parte que está laranja, são puxadas cores que a gente não consegue distinguir muito bem se é amarelo ou verde, que começam a concorrer pela atenção dos alunos. E nesse momento é o grande ponto. Qual é o ponto mais importante aqui? Qual é a estrutura fundamental que não poderia faltar? E será que está claro para o aluno? Será que simplesmente a gente não poderia ter colocado toda a parte elitista, hierarquizadora e escravista de branco? Será que era altamente relevante colocar efetivamente de amarelo? Porque fica difícil distinguir o que é mais importante. Na verdade, parece que tem várias coisas muito importantes saindo dentro de coisas muito importantes, e o que deveria ser um tópico da aula começou a se confundir no meio das explicações. E no final ele não consegue fazer associação direta em que, na verdade, talvez o ponto mais importante da aula está no meio aqui. E a gente não sabe dizer qual é. Eu, como professor de história, vou fazer a seguinte análise desse quadro. Primeiro ponto, por mais que o aluno consiga copiá-lo bem, quando o aluno bater o olho no quadro, no caderno, depois de 3, 4 meses da aula, ou até algumas semanas, muito se perdeu. Muito se perdeu. E esse é o ponto. A história, a didática em história, ela exige que seja colocado a informação. Eu gostei muito, Tiago, peço licença aqui, para citar a entrevista que nós fizemos com o professor Francisco Doratioto, da UNB, autor do livro Maldita Guerra, que é um livro fantástico. Doratioto é um historiador fantástico. E ele falou, gente, não dá para falar de história sem data. Isso é lenda. Então você tem que ter uma cronologia, tem que ter uma progressão na cabeça do aluno. Isso ajuda a mapear. Então quando você olha aqui, está faltando esse direcionamento. Por isso que, muito bem, o que eu sugeriria neste caso? Qual é o elemento central aqui? O elemento é a empresa colonial. Desculpa, Tati, fazer essa análise, mas acho que só para a gente poder construir rapidamente. Empresa colonial é o central? Coloca isso, você quer fazer um mapa mental? Coloca isso no centro da lousa ou da divisão e coloca um círculo nele, empresa colonial. Aí você puxa uma seta, sociedade, 2 pontos, paraná. Economia, 2 pontos, isso. Mineração, estabelece um código de cores, mas você deixou no centro, mapa mental, deixou no centro daquilo
o empresa colonial e foi puxando. E aí você pode até determinar um código de cores para o que é primário, o que é secundário, o que é terciário e assim por diante. Só isso já resolvia o problema. Quer dizer, você não precisa fazer um quadro textual ou um quadro necessariamente com tópicos e subtópicos como se fosse um algoritmo, né, Ti? Você pode, na verdade, fazer um mapa mental, mas você tem que deixar muito claro no seu mapa mental a hierarquia das informações. Gente, vamos lá. É fundamental para o aluno, e Ti, me corrija se eu estiver errado, é fundamental para o aluno perceber a hierarquia das informações. O que é fundamental, o que é acessório, o que é em história, o que é causa e o que é consequência, o que é processo, o que é exceção. Então, um mapa mental como esse, ele não deixa claro a hierarquia das coisas. Ele não foi pensado como um mapa mental. Ele é uma fala que foi sendo escrita, é isso que eu percebo. Não teve uma preparação de mapa mental. Então, o mapa mental tem que responder essa hierarquia de informações. Senão não faz muito sentido. Ao meu ver, pelo menos, Ti. Com certeza. Concordo 110%. Aqui são algumas dicas pro pessoal. Que, assim, se você quiser ter um quadro com mais possibilidades de cores, eu recomendo que você tenha um kitzinho mesmo, que às vezes você leve e nem use, ou só use em determinadas situações, algumas canetas, no caso de quem usar o quadro branco, para poder ter uma flexibilidade, às vezes, de fazer uma marcação, porque a gente sabe que às vezes nos colégios são entregues só 2 cores, alguns colégios até entregam 3 cores, mas é o máximo. Então, ter sempre uma caneta ali, até para, eventualmente, se acabar todo a carga das canetas que te foram entregues, para você não ter que paralisar a aula e ter que sair para buscar mais. Um detalhe, aqueles quadros que a gente mostrou do Pedroso, somente o quadro do fundo de giz, muito cuidado que aquelas cores que o Pedroso consegue fazer, que são mais brilhantes, são mais chamativas, elas são feitas porque ele usa giz líquido. Muito cuidado ao usar o giz líquido, porque ele tem particularidades em relação ao giz que a gente está acostumado a usar. Ele geralmente vem num bastão e é mais difícil conseguir apagar o que você estiver fazendo. Então, muito cuidado em relação a isso. Porque como ele é muito preciso, como ele sabe exatamente os esquemas que ele está montando, ele praticamente não erra na hora que ele está produzindo o quadro. Mas muito cuidado, porque se você for tentar e depois quiser arrumar um jeito de apagar o que você fez com o giz líquido, pode ser bem mais difícil do que você espera para conseguir apagar o quadro. Usar o quadriculado, como o Rodolfo comentou, caso haja, né, para tentar manter ali a estrutura em linha reta. Eu geralmente vejo muita gente, principalmente no começo, começa a subir a ladeira, né, ou descer o morro na hora que está escrevendo. Eu também fazia isso. Geralmente, ou pelo menos foi uma coisa que me ajudou e que eu vejo que ajuda mais gente, é que quando a gente começa a escrever com a letra muito pequena, a tendência é que a gente comece a perder a noção da linearidade. A letra pequena, ela acaba fazendo isso com a gente. Então, às vezes, você aumentar um pouco o tamanho da letra consegue fazer uma rigidez maior naquilo que você está escrevendo. Ou, eventualmente, se você está escrevendo há muito tempo no quadro, sem dar um distanciamento, você pode até dar um passo para trás e dar uma olhada e ver se as coisas estão alinhadas. Então, isso pode ser alguns pontos que te ajudem. Tem professores que vão um pouco além, eles, enfim, se for o caso, no começo do ano, talvez tentar levar uma régua, alguma coisa assim, antes das aulas começarem, tentar fazer umas marcações na ponta, assim, nos lados do quadro ou da lousa, para tentar ser um guia, para você fazer a linearidade. Você vê onde você está chegando, vê o outro lado, para você tentar equilibrar no seu campo visual o jeito mais fácil de não subir nem descer, né, ou ficar oscilando a letra. Escrever com giz inclinado, 45 graus, é uma coisa legal. Foi o Guilherme também que me deu essa dica, logo no começo, que quando você escreve com um giz mais inclinado, ao invés de tentar forçar o giz contra o quadro, você consegue fazer marcações mais sólidas nele.
Isso facilita muito a visualização dos alunos que estão lá atrás. É claro que facilita naturalmente os alunos que estão na frente, mas aquilo deixa a letra ficar mais forte no quadro, você consegue escrever com letras maiores, e ele vai formando quase como uma ponta no giz, ele vai virando quase como se fosse um lápis mesmo, quase como se fosse apontando ao longo da aula. E geralmente ele fica um pouquinho certinho no final, quando você termina de usar. Criar os seus padrões de cores ou legendas, como a gente comentou, do marcar a mesma cor para tópicos ou para uma determinada força em física. E uma coisa legal para fazer no começo da aula, para você ganhar uma agilidade até, é distribuir o giz já pela calha ali, ou as canetas, caso seja possível, em posições estratégicas para você já sabe que vai precisar usar naquele momento, ou no caso do giz, né, como ele vai acabando, para que você tenha o giz branco numa determinada posição, no meio do quadro, no final do quadro, e não precise, caramba, tá acabando, você tem que cruzar todo o tablado para pegar o giz todo, para voltar e recomeçar o processo. Então, são dicas que podem ajudar até no dinamismo da aula.